Olá a todos, que Deus abençoe abundantemente com toda a sorte de bênção. Estou gravando aqui esse vídeo para falar algo muito importante para vocês. Se hoje eu fosse resumir a Bíblia, eu resumia em um único versículo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nesse momento, nós estamos lutando contra o inimigo invisível, que é o coronavírus. E também nós temos outro grande inimigo também, que é o nosso adversário, o diabo, Satanás. E a Bíblia diz a respeito dele que a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue. A nossa luta é contra os principados e potestades em lugares espirituais. Mas como vencer o nosso inimigo invisível? Só tem uma maneira de a gente lutar e vencer contra esse inimigo invisível que nos... Uma palavra de Deus para o seu coração. Tem uma palavra de Deus para a sua vida. E eu creio que através dessa mensagem que você vai escutar agora, vai te dar força, um combustível necessário para que você possa andar esses dias na presença do Senhor e com certeza a sua vida vai ser cada vez mais melhor na presença do Pai Todo-Poderoso. Amém? Eu vou ler aqui no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 10. A palavra de Deus, ela diz mesmo assim: quanto aos mais, sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. E essa é a minha proposta dessa noite, que você se fortaleça da armadura de Deus, para que podeis ficar fiada do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possa resistir os dias maus, e depois de terdes vencido tudo, permaneceis inabaláveis. Estais, pois, firme, cingido com a verdade e vestido da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamáveis do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Isso é maravilhoso. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeia, para que em Cristo eu seja ousado para falar. Essa recomendação aqui, eu acho muito interessante que ele comenta assim: quanto aos demais irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Mas se você for ler versículo antes, isso aqui já é um resultado praticamente final do que os outros devem fazer depois de já ter cumprido aqui o 4, versículo 25, que diz assim: por isso, deixemos a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Ele começa a fazer várias rectas, onde ele diz mesmo assim: quanto aos demais irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Se ponham só sobre vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte, mas antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir aos necessitados. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente o que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçai o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Longe de vós
toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmia, e bem assim toda malícia. Antes, sedes um para com os outros benigno, compassivo, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus, como filho amado. Andai em amor, sacrifício a Deus e em aroma suave. Você vê aqui que ele dá várias recomendações. E uma das últimas recomendações que ele dá é para você, filho, que está agora me ouvindo. E ele diz assim para você: filhos ou filhinhos, obedecei vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento, como promessa, para que te vá bem e seja longa vida sobre a terra. E vosso filho, a ira, mas criai-o na disciplina e na demonstração do Senhor. E aí, quando ele dá toda essa recomendação, aí sim ele vem dizendo para mim e para você assim: quanto aos fortalecidos no Senhor, eu quero que você nessa noite seja fortalecido no Senhor, porque os dias maus ele vem sobre todos que habitam na terra. Mas a diferença é que aquele que está com Deus, aquele que anda com Deus, aquele que tem a mente de Cristo, que a Bíblia diz que a nossa mente agora é a mente de Cristo, esse passa os dias maus com sucesso. Por quê? Porque a própria palavra é o que ela garante: revestir de toda a armadura de Deus, para que podeis ficar firme contra as ciladas do diabo. Então toda aquela não se irrite, não vinha se enfurecer a ponto de você dormir desse jeito com sua esposa, ou bravo com seus filhos. Não se ponham só sobre vossa ira. Vós, filhos, obedecei aos vossos pais. Pai, saiba como tratar os seus filhos. Depois de tudo isso aqui, desfortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E quando ele diz assim, ele diz mais: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. É nesse ponto aqui que eu gostaria de chegar junto com vocês. Presta atenção no que a gente acabamos de ler aqui no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 12. Essa guerra espiritual que nós vemos aqui é uma realidade. Hoje eu estava conversando, agora que eu estou procurando a igreja, as igrejas estão fechadas, mas eu poderia estar muito mais avançado, eu e minha família, mas nós nos desviamos no meio do caminho. As pessoas agora estão sedentas e querendo voltar para Deus, mas só agora as portas da igreja estão fechadas. Mas graças a Deus que nós, como os pastores, estamos aqui do outro lado, fazendo as lives diariamente, passando para vocês, demonstrando, lendo a palavra de Deus, para que vocês possam ficar firmes na fé, porque os dias maus, ele tem um dia e a hora para acabar. Vou repetir novamente: o coronavírus, essa situação que nós estamos passando, tem um dia e a hora para acabar. Por isso que o Senhor está dizendo aqui para mim, está dizendo para você: no demais, irmão meu, fortalecei-vos aonde? Fortalecei-vos no Senhor. E aonde mais? Na força do seu poder. Na força do seu poder. Deus nos revestiu com deu poder para pisar nas serpentes e escorpiões. Então, meu amigo, minha amiga, você que me assiste aí do outro lado, você que está ouvindo agora essa palavra, passe para outras pessoas. Olha, faça agora um papel de um bom samaritano. Esse vídeo que você está ouvindo aqui, muitas pessoas agora estão entrando em depressão. Muitas pessoas agora estão pensando o que vai fazer. Gente, nada melhor do que um dia após o outro. Deus, ele há de nos dar a vitória. E você vai ver os noticiários falando: olha, acabou, cessou, já está sendo tratado esse problema. Meu amigo, minha amiga, há um momento de você mostrar para que veio é justamente isso, é esse. A hora é essa, o momento é esse. Tenha fé, porque Deus está na frente. Que Deus abençoe a todos. Fica essa palavra de fé para o seu coração, em nome de Jesus. Que Deus abençoe.